Tráfico de drogas invade escombros da tragédia de 2011 na Serra e local vira ponto de venda de drogas. Chuva no estado do Rio. Moradores de áreas de risco resistem em deixar suas casas. 3 cidades do interior ficam entre as 10 no estado com maior perda de vagas de trabalho com carteira assinada. Veja quais são elas e quantas vagas foram extintas. 13 de fevereiro, quarta-feira, começa agora o seu SBT Cidade. Olá, boa noite, meu amigo, minha amiga. A gente começa agora o nosso SBT Cidade para todo o interior do Rio de Janeiro com as informações mais importantes de todo o estado. E olha essa primeira notícia: 2 mulheres foram mortas a tiros dentro de um salão de beleza em Duque de Caxias. Testemunhas contaram que um homem invadiu o local e disparou pelo menos 6 vezes contra a dona do estabelecimento e também uma cliente. Paulina Almeida conta pra gente, veja. Josi Luísa Bressan era a dona deste salão de beleza há 6 anos no bairro Pilar, em Duque de Caxias. Já Maiara Cristi Silva Palma, uma cliente que fazia um implante de cabelo. Na rua Pacata, o duplo assassinato em plena tarde atraiu a atenção e chocou muitos moradores. Foi justamente a Josi. Lembra aí que eu falei com as meninas, o último salão aqui era o da Josi. A menina que fazia antigamente aplica no meu cabelo. Foi ela mesmo que mataram. Hoje o salão que leva o nome da filha de Josi amanheceu fechado. Uma testemunha-chave pode ajudar a solucionar o crime. Uma terceira mulher estava aqui ontem à tarde e se escondeu em um banheiro ao ver o atirador chegar. Segundo ela, o alvo era Maiara e Josi ainda gritou para que ele não matasse a cliente. A moça sentada na cadeira, fazendo o cabelo, ela fazendo o cabelo da moça, e ali a pessoa entrou, não sabemos quem é, e ali efetuou o disparo na menina primeiro, que estava na cadeira, matou ela. Segundo, a minha nora começou a gritar, socorro, pedindo, por favor, pelo amor de Deus, não mata ela, não mata ela. Aí o atirador atirou na cabeça dela, tirou um tiro na perna primeiro, foi constatado, e depois na cabeça. Os sogros moram na casa ao lado do salão e imaginavam que os tiros eram de algum confronto entre policiais e bandidos. Eu até falei para minha esposa, falei, filha, se proteja aí, que eu acho que é tiroteio aí na rua. E ela se protegeu. E eu, como dependo do andador ou cadeira de rodas, aí eu me joguei na cama, porque a janela estava aberta. Maurílio e Maria da Glória ainda estão em choque. A minha nora morreu dessa forma aí. Uma pessoa maravilhosa, amiga, companheira, né? Boa mãe, boa vizinha, todo mundo conhece ela aqui, sabe, trabalhadeira. Choram pelo filho, com quem Josi era casado há mais de 20 anos, e também pelos netos, que ficaram sem a mãe. Todos nós estamos abalados. Ela deixou um filhinho, meu netinho Gustavinho, com 5 aninhos de idade. Deixou minha nora. Deixou a minha neta com 19 e tudo muito triste. É a Baixada Fluminense vivendo esse dia a dia de violência, inclusive hoje já uma chacina com 9 mortos na Baixada. Olha, vou te contar, gente, se não fizerem uma estratégia decente para a segurança pública no Rio, a gente vai daí para pior. O ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, foi condenado por improbidade administrativa. Mais uma, né? Veja aí. O Ministério Público do Estado acusou Pezão de não ter realizado repasses regulares das cotas financeiras obrigatórias ao Fundo de Saúde nos anos de 2014 e 2015. Os procuradores informaram que o ex-governador não investiu o mínimo constitucional na saúde, que atualmente é de 12%. A pena de Pezão também prevê multa de 50 vezes da remuneração do ex-governador, proibição de contratação e de recebimentos de benefícios fiscais por 3 anos. A Justiça também decidiu pela suspensão dos direitos políticos de Pezão por 5 anos. Há uma semana, uma outra decisão judicial tornou Pezão inelegível até 2022. A defesa disse que irá recorrer. Duplinha bonitinha, fofinha na cadeia, Pezão e Cabral. Pois é, vamos ver quantos crimes, quantas condenações eles vão competir, né? Vão acontecer em relação ao Luiz Fernando Pezão. E agora intervalo, já eu volto com outras notícias, continue com a gente. Voltamos do break. Olha, a sensação de insegurança avança no interior do estado.
Moradores da Estrada das Arcas, em Petrópolis, denunciam que os escombros de casas atingidas pela tragédia lá de 2011 estão sendo usadas pelo tráfico de drogas. No local, os traficantes estariam vendendo entorpecentes. Vamos ver agora na reportagem do Carlos Miranda com imagens de Michel de Carvalho. Veja. Casas que deveriam ter sido demolidas, ocupadas por usuários de drogas. Situação que coloca em risco moradores do distrito de Itaipava, em Petrópolis. Usuários de droga que entram nessas casas que são escombros, eles ficam, me parece, um pouco escondidos, às vezes ficam com medo de chegar na varanda. São cerca de 10 imóveis localizados na Estrada das Arcas. Alguns deles foram demolidos quase completamente. Outros ainda estão de pé, inclusive com laje. Depois da tragédia de 2011, o INEA decidiu desocupar as casas que foram construídas na beira do rio. Os moradores foram indenizados para deixar os imóveis que começaram a ser demolidos. Mas as construções foram abandonadas pelo poder público e acabaram invadidas. E ninguém tomou uma providência, a prefeitura? Bom, até agora, tempo que eu tô morando aqui, não vi nada. Completamente está abandonado mesmo, outros casos. Nós entramos em uma das casas e encontramos roupas, sinais de que alguém teria feito uma fogueira e até pinos usados para armazenar cocaína estavam pelo chão. Com roupa no varal e carros estacionados, dá para notar que as casas estão mesmo ocupadas. Mas ninguém saiu para falar com a nossa equipe de reportagem. Realmente o bairro acabou. É muito feio, muitos casos mesmo do poder público. O grande gestor do Estado na época da tragédia está lá preso. Com certeza, dinheiro para as demolições surgiu e não foi investido nada. E esses imóveis que já eram para estar abaixo, com áreas recuperadas com a natureza no local, com árvores replantadas, estão lá em escombros da tragédia ainda, né? E servindo para isso aí. O INEA, órgão responsável pela demolição das casas, não respondeu aos nossos questionamentos sobre o fim das demolições e as retiradas dos entulhos, e a Polícia Militar também não respondeu sobre um possível aumento no efetivo na região. E olha essa, em Campos, os Goitacazes, 4 jovens foram presos suspeitos de terem agredido uma adolescente de 17 anos e raspado a cabeça dela. O motivo para o crime, segundo a Polícia Civil, é que a garota teria publicado nas redes sociais uma fotografia com um traficante de uma facção rival. Vamos com ele, Lucas Madureira, para entender essa história, que ele tem mais detalhes. Lucas, boa noite. Outros 2 suspeitos de envolvimento neste crime estão sendo procurados, não é isso? Sim, isso mesmo, Salutiel. Boa noite para você, boa noite a todos. Segundo a Polícia Civil, os 2 suspeitos que estão foragidos já foram identificados. De acordo com a Polícia Civil, pelo menos 6 homens participaram da agressão contra a menor. A adolescente também teve a cabeça raspada depois de publicar na internet uma foto em que aparece ao lado do traficante de uma facção rival. O crime aconteceu no fim de semana no bairro Ururaí e foi denunciado ontem à polícia, Salutiel. Volto com você. Valeu, Lucas. É a violência. Olha aí, meu amigo, não perde nada para favelas da capital. Isso é interior do estado. Campos, uma cidade linda, maravilhosa, de gente trabalhadora sofrendo com tudo isso. E o alerta de temporais deixou muitos petropolitanos preocupados durante todo o dia de hoje, principalmente os que moram em áreas de risco. Na região da Posse, moradores ainda resistem em deixar suas casas. Muitas ruas no centro da cidade ficaram alagadas. Veja como foi a situação da chuva na região serrana. No distrito da Posse, as nuvens de chuva escondem as rochas que ameaçam cair da encosta. Mas quem mora aqui conhece bem esta ameaça e com a chuva intensa desta quarta-feira, a preocupação aumentou. Essa madrugada choveu muito aqui? Choveu bastante. Deu para ficar preocupado? Ah, muito, né? A gente sempre fica. As rochas rolaram no último dia 22 de janeiro. Desde então, cerca de 40 casas foram interditadas. Mas Adriano permanece com a família aqui. Ele diz que não tem para onde ir e, além disso, tem medo de deixar o imóvel, porque casas vazias da região estão sendo saqueadas. Você sabe que o risco existe. Sim, existe. E tem pedra solta lá ainda para descer, entendeu? E tem muitos presos também na terra, né? Então, com essa chuva, com certeza, acho que estão soltos ali em cima ali vão descer, vai rolar. Hoje choveu em praticamente todo o município.
Pela manhã, o rio Quitandinha transbordou e interditou a rua Coronel Veiga, no centro, por cerca de 1 hora. Tá transbordando tudo, ó. Ó, Coronel Veiga. Hoje pela manhã, a chuva praticamente não deu trégua em Petrópolis e esse acumulado de chuva preocupa a Defesa Civil porque é o que normalmente causa o deslizamento de terra. O maior índice pluviométrico foi registrado no bairro Alto Independência, que em 24 horas já acumulava mais de 143 milímetros. A região é considerada de alto risco. 55 agentes da Defesa Civil trabalham em estágio de alerta, porque ainda há previsão de chuva. Em termos de previsão meteorológica, nós temos 90 milímetros de chuva previsto, nada de pancadas, e sim um dia chuvoso inteiramente, já tivemos uma madrugada chuvosa, e a gente espera termos ainda uma tarde e noite chuvosa, mas tudo dentro de uma normalidade. O secretário de Defesa Civil reforça que quem vive em área de risco deve procurar um local seguro em caso de chuva forte. Então, que saiam das suas casas por rota segura até ponto de apoio e, se necessário for, telefone para o 199, que é o telefone de emergência da Defesa Civil. Ele é gratuito, funciona 24 horas de domingo a domingo. E olha aí, gente, a chuva foi intensa também em diferentes municípios do estado. Choveu bastante em Angra dos Reis, Paraty, em Teresópolis também na região serrana. Houve transtornos na parte da manhã, mas ninguém ficou ferido. Vamos lá, a redação, vamos falar com a Tassiana Ferrante, vamos saber o que aconteceu por lá. Boa noite, Tassi. Houve algum deslizamento, algum alagamento, gente desabrigada? Como está a situação da chuva aí? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Houve sim, Salu. Em Teresópolis, uma barreira caiu no bairro Correia. Apesar disso, ninguém ficou ferido. A prefeitura informou ainda que avisos sonoros foram emitidos para alertar os moradores sobre a possibilidade de chuva forte na região. Em Nova Friburgo, distrito de Muri, os bairros Cônego, Sítio São Luís, Cascatinha e Braunes registraram pancadas de chuva, com raios por volta das 8h30 da noite de terça, mas nenhum incidente grave foi registrado. E por conta da chuva contínua, além da rede estadual, que teve as aulas suspensas hoje, as prefeituras de Trajano de Moraes, Cantagalo, Sumidouro e Macuco também cancelaram as aulas. Nas demais cidades, a rede municipal funcionou normalmente. Os 3 municípios estão em estágio de atenção. Salu. Está todo mundo de olho no tempo, todo mundo de olho na chuva. Vamos ver aí o que nos aguarda nas próximas horas, nos próximos dias. Divide a tela, vamos com o Lucas, porque o vereador Jared Azevedo, de São Francisco de Itabapoana, ele foi preso pelo Ministério Público, né? Aliás, o Ministério Público o acusou e a Justiça acatou a prisão. Ele é acusado de coação de testemunhas. Ele teria coagido testemunhas de um crime cometido pelo irmão dele, segundo as investigações. Lucas, é contigo, traz aí as informações. Sim, Salutiel. Os dois foram presos ontem numa operação do Grupo de Apoio aos Promotores, o GAP, do Ministério Público, com o apoio de policiais da Delegacia de São Francisco de Itabapoana. De acordo com as investigações, o vereador Jarédio Barreto de Azevedo, do Solidariedade, e o ex-assessor dele estariam coagindo testemunhas de um assassinato cometido em 2016, onde o autor do crime seria o irmão do vereador. O vereador e o ex-assessor dele foram presos ontem no bairro Parque Julião Nogueira, em Campos dos Goitacazes. Nossa produção não conseguiu contato com os citados aí nas investigações, Salutiel. Volto com você. Eita, outra cidade bonita com políticos corruptos, né? Infelizmente, São Francisco de Itabapoana sofrendo com essas questões da corrupção também. Obrigado, Lucas, pelas informações, mais uma vez. Agora é intervalo, daqui a pouco outras notícias. Continue aqui. Já voltamos de intervalo na cidade de Rio das Ostras, que está entre as 10 do estado com maior perda de postos de trabalho com carteira assinada no ano passado. Os dados são do Ministério do Trabalho e do Emprego. Para muita gente da cidade, procurar um emprego virou uma rotina. A reportagem é do Lucas Madureira, com imagens de Alexandre Leite. A gente roda agora. Renato está à procura de emprego. Ele é padeiro, mas perdeu o trabalho de carteira assinada em fevereiro do ano passado. Há um ano, ele luta por uma nova oportunidade. Difícil, né? A gente vai se virando como pode aí. Entendeu? Dando um jeitinho aqui, outro ali, a esposa fazendo algumas coisas em casa. Neste posto de empregos do Cine, em Rio das Ostras, há um cruzamento de dados entre as oportunidades nas empresas cadastradas e os candidatos que deixaram os currículos.
Aqui é feita uma pré-seleção dos perfis e os trabalhadores são encaminhados para entrevistas. Desempregada, Marquele trouxe os documentos pessoais para fazer o cadastro e espera por uma oportunidade. Eu estou muito animada para ver, que a esperança é bem boa mesmo. Estou bem animada para trabalhar. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, Rio das Ostras foi a 6ª cidade do estado que mais perdeu postos de trabalho, com redução de quase 400 vagas. De vez em quando eu saio com 50 currículos e volto para casa. E ninguém liga. Nem liga. Tá difícil. Entre os municípios que mais perderam vagas de empregos no interior do estado estão Angra dos Reis, em 3º lugar, com redução de 1.680 postos de trabalho, Saquarema, em 5º lugar, com perda de 486 vagas, e Bom Jardim ficou na 10ª colocação, com o fechamento de mais de 200 postos de trabalho, ainda segundo o MTE em 2018. Para driblar a crise e conseguir pagar as contas de casa, uma alternativa para a falta de emprego tem sido os trabalhos informais. Iris achou uma saída e vem atuando como diarista. Eu faço faxina, só que as faxinas às vezes uma semana tem e na outra não tem. Então tem semanas que eu tenho dinheiro para pagar as contas e na outra semana eu não tenho. Eu tenho que rebolar bonito para poder conseguir administrar o dinheiro dentro de casa. Espera que o poder público faça alguma ação para poder incentivar a abertura de empresas na cidade. A prefeitura pode muito bem tomar uma posição quanto a isso, porque a gente precisa melhorar essa situação do desemprego nos municípios do interior do Rio, nesta reportagem, como a gente viu especificamente, Rio das Ostras. E agora, antes de me despedir, vamos falar da previsão do tempo. Por isso, eu vou direto à redação novamente com a Tassiana Ferrante para saber sobre a previsão aí nesta quinta-feira em todo o estado do Rio, noite de quarta e amanhã, quinta-feira. Tassi, a chuva vai dar alguma trégua? Como é que está? Salutiel, ainda há previsão de chuva para a região serrana, sim, em algumas cidades do estado. Além das pancadas de chuva, principalmente na parte da tarde, há risco de rajadas de vento e probabilidade de aumento de trovões e raios. Aqui em Petrópolis deve chover pelo menos até domingo, mas a princípio o acumulado de chuva vai diminuir ao longo da semana. O mesmo acontece em Nova Friburgo e Teresópolis, que apresentam também uma queda nas temperaturas. No geral, o clima vai ficar mais ameno, com temperaturas variando entre mínima de 15 e máxima de 26 graus na região serrana. Já o alerta da Marinha de ventos fortes e ressaca no interior do Rio permanece até amanhã. Isso porque as ondas podem chegar a 2,5 metros de altura em Arraial do Cabo, na região dos Lagos. Por conta de toda essa instabilidade, muitas cidades permanecem em estágio de atenção. Salu. Ok, Tassi, todo mundo de olho na chuva. Vamos, gente, seguir as orientações dos órgãos responsáveis, a Defesa Civil principalmente. Vamos saber aí o que há de previsão. Tocou sirene, saia de casa, não fique esperando o pior acontecer. Exclusivo, pai de santo é preso acusado de estuprar a enteada. A mãe da menina seria cúmplice do crime. Reportagem é do Caio Alex. Justiça expediu mandado de prisão preventiva contra o pai de santo, Fábio Viana Garcia. Ele é acusado de ter estuprado uma adolescente que tem hoje 17 anos. Ele dizia que quando eu tivesse 18 anos, que ele ia ter 2 mulheres, que era eu e minha mãe. Os policiais pularam o muro da residência e localizaram a dupla suspeita. Já foi preso, já sabe como é que é o risco. A mãe da menina, Andréa dos Santos do Espírito Santo, também teve mandado de prisão preventiva expedido contra ela, por ter conivência com os abusos sexuais que a filha sofria. Andréa e Fábio vivem hoje como marido e mulher. A adolescente era enteada dele. Segundo o depoimento da adolescente, aqui na delegacia de Marechal Hermes, os estupros começaram quando ela ainda estava com 14 anos de idade. E a mãe dela, ao invés de denunciar o fato e protegê-la, ainda ajudava o padrasto, que é o pai de santo, obrigando a menina a praticar atos sexuais com o suspeito. E isso aconteceu ao longo de pelo menos 2 anos. Uma coisa é só imaginar um parente, no caso um padrasto, praticar esse ato sexual forçado, porque houve também força, contra a enteada. E pior ainda, a participação da mãe. A jovem contou ainda em depoimento que o pai de santo, Fábio Viana,
alegava que os abusos sexuais faziam parte de um ritual religioso e afirmava que eram cometidos por entidades. Parecia que estava incorporado, ele estava querendo imitar para eu achar que ele estava incorporado. Foi o pai da estudante quem denunciou o fato na delegacia. As pessoas estão sofrendo isso para, logo quando acontecer, procurar logo contar para alguém de confiança, procurar a justiça. Esse é um vagabundo da pior espécie, porque ele leva violência sexual para dentro da casa dele. Não que se ele levasse para fora seria menos pior. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas um cara desses, ele tem que ser trancafiado num lugar escuro para ele não ver a luz do sol e ele passar o resto da vida ali. Pode até dar uma alimentação para ele, a básica para ele sobreviver. Isso é o vagabundo da pior espécie. Agora eu vou o quê? Vou embora? Então tá bom, vem chegando o SBT Brasil. A gente se fala novamente amanhã. Tchau, até lá.